como descobrir a metragem de tecido necessária para você confeccionar a sua peça. Essa é uma das perguntas que mais aparecem aqui e realmente tem muita gente com dúvida em relação a como fazer esse cálculo, como calcular a metragem correta de tecido para a peça que eu estou querendo costurar, confeccionar. E eu vou trazer nessa aula aqui para vocês algumas dicas que já vão abrir a mente de vocês e vão fazer entender como que funciona esse cálculo para que a gente acerte nessa estimativa de tecido. A ideia é que a gente não tenha nem desperdício, que o tecido sobra demais, e nem que no meio ali da nossa produção a gente tenha falta desse tecido e acabe depois nem conseguindo repor, porque às vezes até a loja já não vai ter mais aquele tecido para a gente conseguir colocar no lugar. Então esse cálculo é realmente muito importante para que a gente defina essa metragem de uma forma correta e também que a gente garanta que esse tecido vai ser o suficiente, que a gente não vai ter sobra e não vai ter falta. E para ajudar vocês a entenderem, eu tenho essa miniatura aqui de tecido que eu fiz para as minhas alunas lá do meu curso, do Zero Eu Que Fiz, e eu adoro exemplificar algumas coisas usando essa miniatura. Isso daqui simboliza, ó, o rolo de tecido lá na loja. Como a gente chega lá, ele tá num rolo, né? Ele tem essa largura padrão dele e o que vai definir aqui é o comprimento. Cada um vai comprar a quantidade de tecido que quiser. Então eu posso comprar desde 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim vai, a quantidade que tiver lá disponível no rolo. E daí o que a gente vai descobrir agora? Quanto eu vou comprar? Qual vai ser essa quantidade, né? Quanto eu vou precisar para confeccionar a minha peça? Então com essa miniatura aqui, eu vou para minha bancada e vou mostrar para vocês algumas sugestões para vocês entenderem como a gente vai definir esse cálculo. Eu preparei essa aulinha aqui com muito carinho para vocês, porque eu acho que assim a gente consegue exemplificar algumas situações e fazer vocês desbloquearem realmente para esse cálculo que, na verdade, é muito simples, mas que a gente tem muita dificuldade no início em fazer, que é o cálculo da metragem pra gente comprar de tecido, dependendo da peça que a gente for confeccionar. Eu fiz esse rolinho aqui de tecido, né, improvisando, simulando o rolo de tecido como ele tá lá na loja, tá? Então aqui eu fiz numa escala bem certinha, onde aqui eu tenho a largura do tecido, que é aquilo que não muda nunca, tá? E normalmente tem aí de 1,40 m a 1,5 m. E aqui tá o comprimento dele, que tá todo enrolado aqui e que vai definir o quanto eu vou querer. Eu tô aqui com um croquis do lado, né, de um corpinho aqui, só para vocês entenderem. E eu já vou deixar ele bem certinho aqui. Por quê? Normalmente, tá em 99% dos casos, os nossos comprimentos vão definir o comprimento do tecido. Então, ó, largura, largura, comprimento, comprimento. Então, normalmente, a gente compra o tecido baseado nas alturas que a gente vai definir aqui no momento que a gente define a peça que a gente vai costurar. E assim, dessa forma mesmo, é posicionado no tecido. Então imagina que assim, ó, eu tenho aqui o comprimento da minha peça, eu vou cortar dessa forma, nunca assim. Deu para entender? Então largura com largura, comprimento com comprimento. Vamos lá. Natália, quero confeccionar uma blusa. Primeira coisa que eu vou definir, comprimento da minha blusa. Vou lá com a minha fita métrica, coloco lá em cima no meu ombro e meço. Quero um cropped, quero uma blusinha mais alongada. Defini o comprimento da minha blusa, fiz a modelagem dela, né? Claro que a gente, quando vai comprar o tecido, a gente ainda não tem a modelagem, mas só para vocês entenderem como vai funcionar. Aqui tá exatamente na escala, tá? Então, olhem o que eu preciso aqui, ó. Tem o molde aqui das costas, molde da frente. Essas linhas aqui definem exatamente o fio, tá? Então, se vocês algum dia verem alguma modelagem onde vocês vão ver isso aqui, ó, fio. O fio, ele tem que estar sempre paralelo à linha de ourela do tecido, que é aquele acabamentinho lateral que vem quando a gente compra o tecido para ele não desfiar aqui nessa lateral. Então, essa linha sempre tem que estar em paralelo. Se eu pegar uma modelagem dessa e fizer isso para cortar no tecido, tá errado. Então, vamos lá, eu quero fazer uma blusa, não sei quanto vou comprar de tecido. Eu vou vir aqui e vou medir a altura. Eu quero que a minha blusa tenha 50 centímetros.
eu deixo aí uns 10 centímetros de margem para acabamentos, bainha, e vou lá na loja e peço 60 centímetros. Daí a moça vai vir lá, vai vir aqui, vai medir 60 centímetros, vai passar a tesoura, você vai levar esse pedacinho para casa. Bom, defini aqui que eu quero a minha blusa. Só que eu esqueci de um detalhe, eu quero que a minha blusa tenha manga. Então daí você vai ter que pensar aqui, ó, eu vou ter que ter as mangas da blusa, que são duas, né? Uma para cada lado. Coloquei aqui a manga, coloquei aqui a manga. Aqui eu tô com a modelagem, mas e se eu não tenho a modelagem para eu definir? Eu venho aqui, vou medir duas alturas. A primeira é a da blusa, que eu já encontrei, que é 50. Depois eu venho e meço o tamanho que eu quero a minha manga. Vai ser uma manga curta? Vai ser uma manga comprida? Então eu vou acrescentar a esse 50. Então 50 mais, digamos que eu defini uma manguinha curta aqui de 25. 50 mais 25, que vai me dar 75. Coloco mais uns 10, de 10 a 15 centímetros aí de margem. E daí eu vou ter, então, 75, 80, 90. Então 90 centímetros eu consigo fazer a minha blusa. Tá? Então, ó, olha como já aumentou. Ah, agora eu defini que eu não quero a manga curta, eu quero a manga longa. Ó, eu tenho aqui o molde da manga longa. Já é mais, né? Então, ó, eu já vou precisar de mais, mesmo que me sobre tecido. Na loja não existe a opção de ela vir aqui e fazer esse corte e me vender isso aqui de tecido. Ela vai automaticamente vir aqui e cortar aqui nessa região. Como que eu sei agora quanto que eu preciso de tecido? Continua sendo duas alturas. Eu vou medir a minha altura da blusa e meço a minha altura de manga. Então, isso é uma regrinha muito básica das alturas, tá? Porque dificilmente eu vou conseguir tirar tudo isso aqui. Eu posso até, dependendo da largura que eu tenho aqui das coisas, consigo até encaixar meio que uma manga aqui para otimizar meu tecido, mas de qualquer forma vocês veem que, ó, a outra eu vou precisar tirar aqui em cima. Então, para não ter erro, você mede as duas alturas, soma, acrescenta de 10 a 15 centímetros e pede essa metragem. Bom, vamos lá para um outro exemplo, tá? Ó, eu tenho aqui o exemplo também de calça. Como que funciona a nossa modelagem de calça? Ó, como que a gente corta ela no tecido? Aqui estão os meus dois moldes das costas. Ó, costas e costas da calça. Daí eu consigo brincar dessa forma, tá? A única coisa que eu consigo fazer, eu posso brincar para ir encaixando de outra forma, mas mesmo assim, nesse caso aqui, ó, não cabem. As 4 partes que compõem a minha calça não cabem aqui. Então, como que eu vou calcular essa calça? Se você não for, sei lá, se você for fazer uma calça muito ajustada no corpo e você vestir um tamanho PP, daí você pode vir pegar a sua fita e medir somente aqui, ó, da cintura até o comprimento que você quer da calça, acrescentar uns 15 centímetros e pedir essa quantidade de tecido. Mas, na maioria dos casos, a largura padrão do tecido não vai me atender. Infelizmente é assim, a gente vai ter que pedir mais uma altura para poder encaixar a outra parte lá em cima. Daí aqui a gente pode usar também para tirar o cós, bolso, alguns outros detalhes. Então, quero fazer uma calça. O mais indicado é eu vir aqui, vou medir da minha cintura, que é normalmente, né, onde começa a nossa calça, até o comprimento que eu quero, e vou fazer isso vezes 2. Por quê? Porque eu vou precisar de 2 alturas. Daí a essa medida eu acrescento lá os meus 15 centímetros de margem e é essa medida que daí a moça lá na loja, né, a vendedora vai vir e vai cortar aqui e vai te entregar. Mesmo que sobre tecido, mas aqui você garantiu que você vai ter tecido para fazer essa peça de forma correta. Mais um exemplo aqui, muito parecido também com o de blusa, que é o de vestido. Se o vestido não tiver manga, é muito simples. É só o comprimento que você deseja para o seu vestido, mais a margem, né, de sempre, para acabamento, para bainha, de mais ou menos uns 15 centímetros. Vestido tem manga? Chegamos no mesmo ponto, né, do exemplo lá da blusa. Manga curta, eu vou medir a manga curta,
manga longa, eu vou medir a manga longa. Então, tudo isso eu vou aumentando a quantidade de tecido que eu preciso. Saia. Saia normalmente é mais tranquilo, tá? Porque a saia, ela não tem esses avanços aqui, ó. Eu tenho um exemplo também de molde de shorts. Ó, olha os shorts. Ele tem esses avanços por conta do gancho. Por isso eu não consigo encaixar um shorts e uma calça, as 4 partes aqui. Mas a saia eu consigo. Então a saia é muito fácil de calcular. A saia é só pegar o comprimento da saia e acrescentar de 10 a 15 centímetros e pedir. Vai ser cortado isso aqui, tá? Agora, claro, eu estou dando um exemplo aqui de uma saia com corte mais reto, né? Diferente de eu fazer uma saia evasê, godê, que daí já vai ocupar um pouco mais de tecido. Aqui eu tô mostrando modelos bem básicos, né? Cortes mais retos. Cortes evasê, que são aqueles cortes que a gente abre a peça, a gente já precisa de uma metragem maior. Mas daí é um cálculo que a gente vai aprendendo aos poucos. Eu acho que aqui o ideal nessa aula é vocês terem essa consciência, primeiro, do posicionamento das peças no tecido. Então, é sempre nesse sentido, ó, aqui faltou uma setinha, mas é sempre no sentido do comprimento paralelo à orelha, tá? Nunca assim. Então, sempre nesse sentido, ó. Vocês podem ver o molde de shorts nesse sentido, molde da blusa nesse sentido, molde do vestido, tudo nesse sentido. Raras exceções, o tecido que vocês vão comprar pode ser que ele tenha a elasticidade dele num sentido que é incomum, tá? Normalmente a elasticidade está sempre aqui, nesse sentido, e por isso a largura da nossa peça precisa estar aqui, porque a gente precisa que a nossa peça estique nesse sentido, não para cima. A gente não quer que a peça estique no sentido do comprimento. Em raras exceções, o tecido vai ter uma elasticidade aqui. Daí, nessa exceção que for rara, a gente pode posicionar a peça desse jeito. Mas isso vai ter que ser muito estudado, caso a caso, com o tecido que você escolher. Então eu encerro aqui essa aula, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que tenham aprendido aí um pouquinho sobre o cálculo da metragem de tecido. Espero que tenham gostado dessa aula e dessas dicas. Se gostou, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like no vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram também, no @eunataliasol, e qualquer dúvida ou sugestões podem deixar aqui embaixo.